fictícia lá em cima. Registra? Não registra. Sim. Você quer microfone? Sim. Você vai ficar aqui? Tem microfone ali. Então é isso. Lembrando que a gente tem 20 minutos, depois 10 minutos. E quando eu ficar de pé aqui é porque eu tô dizendo assim, tem que acabar. Boa noite, eu me chamo Gabriel, eu sou um homem branco, de bigode, eu estou vestindo um boné roxo, uma blusa preta com uma estampa, um short preto curto e um par de tênis de cano alto também preto. Antes de fazer a minha abertura de processo hoje, eu cogitei a ideia de tomar 0,5 miligramas de um tarja preta, mas estava vencido desde 2021, porque fazem 3 anos que eu não tomo, mas é porque desde antes da pandemia que eu não estou mais acostumado com esse formato, assim, né? A gente experimentou em sala de ensaio, mas essa configuração aqui já é um pouco estranha para mim, eu estou meio enferrujado, por isso que eu cogitei, mas não tomei. Na noite de ontem para hoje também eu tive um sonho muito estranho, aquele tipo de sonho que a gente acorda cansado, que tem uma ação que se repete no sonho, e era também com essa abertura de processo. Eu sonhei que eu não conseguia encontrar as mídias que eu vou exibir, e eu ficava um tempão procurando, e as pessoas ficavam me esperando e eu cansava. Procurar por imaterialidades que não existiam nos sonhos. Procurar por mídias ausentes. Mas eu acordei, tomei alguns cafés e deu tudo certo. O nome do meu projeto é Ponto Nemo, e eu estou em mãos com o roteiro que eu construí para apresentar hoje, no dia 2 de setembro de 2023. O nome desse roteiro é Uma Abertura de Processo com pausas cronometradas para respirações profundas. Acredito que eu coloquei pausas cronometradas justamente para não ter que tomar o tarja preta. Vocês fiquem à vontade para respirar comigo se vocês quiserem, senão isso daqui não é nenhuma aeróbica, nem uma apologia à respiração ou nada do tipo. Vou começar com a primeira, respiração cronometrada de 20 segundos. Vou pedir só para a gente desligar as luzes, por favor, ficar só com a luz da projeção.
Meu projeto ele parte de uma informação. Eu tenho falado esse texto algumas vezes durante a residência, mas tem pessoas aqui que eu não conheço, que também não me conhecem, então eu vou repetir. A informação de que existe um ponto no nosso planeta que é o mais isolado e o mais inóspito para a geração de vida. O nome desse ponto é Nemo. Essa informação que é geográfica e real, esse ponto fica em uma parte do Oceano Pacífico. Os astronautas, quando estão em órbita, eles estão mais perto desse ponto do que um humano em terra firme. E a partir dessa informação, eu comecei a puxar os fios, comecei a tecer algumas analogias com o corpo, com o nosso corpo. Quais os pontos mais solitários, mais isolados do nosso corpo, o que a gente encontra lá. E o que eu desenvolvi aqui no PRIS foi um laboratório de ações, a partir da solidão, das minhas solidões. Eu comecei a investigar através de várias materialidades, um laboratório de ações e de mídias também. Com metodologia para a criação, eu pensei a ideia de rizoma. Essas criações foram surgindo com a intenção de culminar em uma espécie de manifesto cênico. E para mostrar uma materialidade do que foi desenvolvido aqui na residência, tem esse site que também foi visto a gente teve uma oficina de portfólio aqui, e essa é uma das plataformas que eu me utilizo para estar postando, arquivando processo. Quando eu faço essas postagens, quando depois eu olho esses materiais em uma plataforma do tipo, eu consigo visualizar cenas, eu consigo me ver através dessas criações que me ajudam a elaborar esse manifesto cênico. Então, durante o PRIS, eu me ocupei em experimentar esse laboratório de ações e compartilhei nessas plataformas essas experimentações, esses registros de experimentações também. Como eu trabalho em um lugar solitário, falando sobre a solidão, esses registros me ajudam a relembrar, a pegar textos, a escrever, a editar, depois cortar e jogar com isso. E passo por esses processos de me filmar também nos meus ambientes mais internos. Aqui sou eu lavando a louça e montando minha marmita às 11 horas da noite. Então, experimentei essas possibilidades de encontrar os meus pontos nemos. Essa pesquisa também tem a intenção de identificar essas zonas de solidão e enfiar o dedo e também colocar abraços nessas aberturas, nessas rupturas. Acredito que falar sobre a solidão, falar sobre esses vazios, ajude a preenchê-los de certa forma. Respiração cronometrada de 30 segundos. Vitória de ações, ajudava no processo criativo e enzimático.
rede, compartilhado no site, manifesto cênico, materialidades possíveis, código aberto. Aqui. Tem as fotos que o Sérgio fez. Inclusive, obrigado, Sérgio. O Sérgio fotografou quase 100 fotos. Obrigado pela paciência. E a partir desses materiais, eu escolhi um para desenvolver na minha abertura de processo hoje, que se chama Homem em Fumaça. Vou colocar aqui no ponto. A gente pode, por favor, ligar o refletor vermelho aqui atrás. Interessante como as trocas da residência, elas potencializam tanto diretamente quanto indiretamente também. A pedra acabou de se apresentar e eu lembro que eu tive uma ideia, acho que na nossa primeira semana de encontros aqui no Pris, só vendo a pedra em um momento. A gente estava lá naquela sala, acho que eu não lembro o número da sala, aquela lá em cima que tem piso de madeira, e a pedra veio com um salto, um saltinho. E ela se movia andando, se movia pelo espaço, em silêncio, fazendo algumas pausas. E eu fiquei pensando em relação à acessibilidade, como que um calçado que fizesse barulho poderia possibilitar algumas questões acessíveis. Então, só vendo a pedra nesse momento me possibilitou alguns insights. Então, o que o Pris fez foi diretamente e indiretamente também possibilitar essas potências dos processos. O vídeo apresenta uma paisagem do centro de Fortaleza, a partir do 12º andar de um prédio, localizado na Avenida Duque de Caxias. A visão é do centro com o mar ao longe. É possível avistar o navio Mara Hope afundando lentamente, longe. Os prédios de tamanhos e cores variadas são vistos de cima. Uma bandeira balança em um ponto na rua Senador Pompeu, que se estende a partir da Duque de Caxias até desaparecer. O vídeo está acelerado, mostrando o movimento intenso de transeuntes, vistos de cima, a partir do ponto mais solitário do edifício de Alci Avenida, Avenida Duque de Caxias, 823. Embora não apareça no vídeo, isso é implicitamente inerente. Mostra-se o crepúsculo ao contrário, com a noite avançando em direção ao pôr do sol, antes que ele se ponha. O vídeo representa um anticrepúsculo. Sobrepostas, aparecem imagens de uma figura humana com os olhos cobertos. No lugar dos olhos, são mostrados recortes específicos dessa cidade frenética, trânsito, pessoas e carros, que se movem tão rapidamente que parecem luzes. A cidade vai tomando conta desse corpo a partir dos olhos, engolindo. Ela parece querer lavar a solidão e romper com a calma, consumindo o corpo ao longo de 2 minutos e 59 segundos.
Tudo isso é acompanhado por uma música estranha em outra sobreposição. Fica mais ou menos assim. O áudio. Não tinha diferente. Tenho vontade de sair empurrando pessoas, gritando até perder a voz, com motivos de toda uma vida e sem motivo nenhum. E sem motivo aparente nenhum. E sem motivo aparente algum. E sem aparência de motivos. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Uma borda, uma beira, que ameaça e não se pode ultrapassar. E ai de você se ultrapassar. Você diz sim, eles dizem não. A gente precisa encontrar o entre. Pelas beiradas para conseguir respirar. Para dar certo. Tem dias que sim, tem dias que não. Tem dias em vão. Você sabe como é? Não é fácil, não é óbvio? Não é o óbvio que nós já sabemos? Ou você não entendeu o óbvio ainda? Transcender o óbvio não é fácil, não é óbvio? A resistência do chão, onde eu digo não. E não é fácil, não é óbvio? Até quando eu vou querer pensar? Até quando eu vou querer pensar em estar? Eu estou aqui, certamente respirando, nem um pouco esperando por nada além de mim. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Tem coisas em vão. A gente pode ligar as luzes novamente, por favor. Respiração cronometrada de 15 segundos. Ainda sobre as interlocuções, também conversando com o Caio, Vitor, que não esteve mais vindo nas últimas semanas, ele me ajudou com o chroma key, com tinta. Então, são muitas potências, né, que a gente viveu durante 3 meses, foi bem intenso. E o processo continua. Realmente o PRIS foi a abertura de processo. A gente pôde, no meu caso, eu pude experimentar diversas cenas em diversas possibilidades, fazer vídeos, fazer registros, ter trocas, interlocuções. Então,
foi extremamente produtivo. É como se eu tivesse aberto várias portas e agora eu estou meio que juntando esses fragmentos que eu desenvolvi ao longo da nossa residência. E é isso, eu queria agradecer aqui, já coloquei alguns agradecimentos, né? Ao Porto Dragão, ao J. Júnior, ao Caio que eu acabei de falar, ao Thiago, ao Fabiano, esses diretamente, mas claro que a todo o Porto Dragão, a produção, ao Sérgio, que eu já falei, fantástico, muito obrigado por tudo, e a toda a turma do PRIS, muitíssimo obrigado por toda a convivência, por cada olhar, por cada abraço, por cada cigarro também, foi fantástico, foi super rápido, né? Poderia ser mais. Muitíssimo obrigado, gente, é isso. Obrigado, Gabriel. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o projeto do Gabriel? Mais alguém? Antes de alguém comentar, só dizer também que me atravessa um pouco essa questão da pesquisa do Gabriel, né? Porque eu até converso com o Eduardo, né? Que depois da pandemia, por incrível que pareça ou não, eu fiquei com muita dificuldade de me apresentar em público. E eu me peguei nesse lugar de, tipo assim, até uma insegurança mesmo, de estar nesse formato, assim, em frente às pessoas, porque acho que, em alguma medida, esse processo de pandemia atravessou todo mundo quase que nesse ponto Nemo, né, de solidão, em alguma medida. E aí, voltar é muito estranho também. Então, acho que teve desdobramentos diferentes, né, para todo mundo, mas para mim me atravessa um pouco também essa questão até de voltar a olhar para diversas pessoas na minha frente, assim, mesmo vindo da teatro e lá, né? Alguém quer comentar sobre o projeto do Gabriel? Mais alguma coisa? Você? Eu amo esse formato de programa de auditório. Boa noite, meu nome é Daniel. Gabriel, eu queria dizer que seu trabalho eu achei incrível, primeiramente, mas ele me trouxe algumas reflexões acerca na hora que tu foi fazer meio que a descrição, né, do vídeo que ia passar, porque vocês iniciaram, né, que as apresentações falando sobre a questão da acessibilidade, né? E aí me trouxe algumas reflexões sobre a questão da acessibilidade para além do rolê da acessibilidade para pessoas com deficiência apenas, mas também a questão da acessibilidade para questões socioeconômicas, né? Eu percebi que o teu texto, ele é um texto assim que eu achei ele bem rebuscado, entendeu? Esse texto que tu trouxe da descrição. E a reflexão que ficava rolando na minha cabeça era tipo assim, meu irmão, se isso chegasse para pessoas, se esse formato de arte, né, chegasse para pessoas da periferia, como ele ia chegar, entendeu? Será que conseguiria realmente tocar as pessoas? E eu fiquei pensando se isso foi uma coisa que tu fez conscientemente, né, esse teu rolê do texto, para gerar esses incômodos, essas inquietações, ou se não, né, se foi um rolê que chegou assim espontâneo, né, e que tu só escreveu essa questão de forma espontânea. E também essa relação com os outros trabalhos, né, também. Enfim, fica a dúvida da minha parte, e não só para o seu, né, para todos os trabalhos, né. A pergunta em relação à audiodescrição é sobre o rebuscamento do texto da audiodescrição, de como que isso possivelmente chegaria a pessoas periféricas que moram na periferia. Quando eu escuto pessoas da periferia, né, existem várias nuances dentro disso, não são pessoas, né, iguais, né? Então, eu sempre penso na recepção do público e de públicos, eu sempre penso nisso. Inclusive, é um aspecto que eu percebo que alguns artistas não olham, até porque não existe uma necessidade, né, direta com isso. Mas eu acho interessante pensar, né? Eu imagino que uma pessoa vai sair de casa para me ver, vai tomar um banho, para ver um trabalho que eu estou, como que isso vai chegar? O que é que eu estou querendo provocar
né? Em quais pontos, que experiência que eu estou querendo fomentar. Então, isso me atravessa constantemente. E tanto que aqui no PRIS, a gente tem esse formato de pesquisa de experimentações, né? Eu sou formado em teatro e eu venho de um lugar cênico, né? Eu trabalho com manifestos cênicos. E experimentei outras linguagens dentro da proposta, como também já experimentava antes da própria residência, e como que isso se faz cena também, né? Então, experimentei vídeos e textos, e escrita, dramaturgias, excertos. Eu não acredito que é um texto inacessível, né? Claro que cada pessoa vai ser atravessada pelas suas vivências, né? Um texto que, de repente, ser escutado de olhos fechados para não cegos, não, né? Pode ser uma experiência também de imaginar esse quadro que aparece, né, em cena, na sequência. E acho que não inviabiliza de verdade. Eu não acho que seja uma tradução da Divina Comédia de Dante Alighieri do italiano. Acho que não é assim algo extraordinário. Acho que é uma descrição com algumas nuances de percepções minhas desse quadro que é mostrado. É isso que eu encaro, posso estar enganado. E se tiver, tudo bem também. A gente vai no fluxo, né? Mobilis imóvel. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu fiquei com vontade de ver qual seria a fala da Tamile, né? Que veio nos seminários sobre acessibilidade. Porque eu acompanhei ela fazendo uma assessoria para o João Paulo, e é muito engraçado porque às vezes ela falou uma coisa, o João me falou que ela falou uma coisa que é assim, não, vocês que não apreendem o mundo pela descrição, é que às vezes não entendem. Então eu fico pensando que realmente qual seria a experiência de uma pessoa cega, né, ao ouvir esse vídeo. E aí realmente essa pessoa cega, ela é contextualizada, é uma pessoa cega da periferia, é uma pessoa cega que fez universidade, é uma pessoa cega de onde que ela veio, né? E também toda obra ela tem algum tipo de público que vai dialogando e abrindo e se relacionando de diversas formas. Mas eu fiquei com muita curiosidade, assim, eu fiquei pensando como que seria em algum momento do PRIS, isso já pensando na próxima edição, como que a gente teria no final talvez essa consultoria de acessibilidade até na abertura do processo, né? Seria muito enriquecedor porque poderia trazer essas discussões. E eu achei legal quando você falou essa questão do sapato, que foi uma coisa que a gente discutiu, né, que você disse que ouviu a pedra, que são recursos de acessibilidade, que até a Tamile também disse no dia que veio, que às vezes a gente pensa que é só audiodescrição, né, mas tipo, quando o Gabriel falou isso, eu achei super interessante, que é como que você tem um sapato que faz barulho, dá uma espacialidade do movimento do performer em cena, né, como que isso pode ser interessante. E que massa que esse projeto trouxe essa preocupação enquanto cena também. E é isso, assim, o PRIS ele tem como objetivo esses 3 meses de mergulho e investigação, mas nada que vocês vão ter aqui é o trabalho final, né? Eu acho que a gente nem pensa isso para os residentes. Eu acho que hoje tudo que vier é para acolher mais e mais questões, mas eu fico com vontade de ver como se a gente tivesse com ela hoje aqui, como que ela também iria ter a visão desse áudio, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? A gente precisa ir passando para a próxima pessoa, mas a gente dá escuta mais alguém caso alguém queira. Não? Eu queria comentar em relação a como que me interessa investigar a solidão para além também de... Eu gostaria de... A minha intenção quando eu proponho algo do tipo é de tocar interiores, né? E como tocar de formas também mais amplas e mais específicas e jogar com essas tensões. Me interessa muito mais também esse lugar humano. Obrigado, Gabriel. Agora vamos todos nos deslocar para o ateliê para ver a apresentação da Ana Carolina. Lá não tem microfone.
Eu escutei cair. Vixe, dá tranca ainda. Vamos tirar tudo. Nem encostado aí, tava soltando os chaveiros. Ah, você viu cair aqui? Eu escutei. Ah, sim. Deve estar debaixo do tecido. É. Tá Então, olha. não dá pra ver. Deixa eu olhar ali. Já acha. Ela não vai sair andando, né? Pelo menos isso a gente sabe. O foda que é a tranca, né? É, foda que é isso. Ai, tá aqui, achei. Faltei os Olha, achou. achei. A tranca. Nossa, o pior que é só a chave mesmo, não tá nem no... Não disse que ia achar, achou. Porque foi virando um chaveiro. Ah, sim, faz sentido. Não, mas deu certo. Deu. Vai ter mais uma prestação de chave também? Ai, ainda bem que pegou tudo.